Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Funcionária, Joana, com sua foto de perfil. Modo de existência, avatar de seu verdadeiro eu. Nível, Reino do Vazio. Força de combate, 29.6. Linhagem inata, sangue dos deuses titãs. Habilidades, matança divina, lança partidora do sol, espaço fantasma, criação de marionetes, chamas das trevas, confeitaria e panificação, e muitas outras. A longa lista de habilidades deixou Suping deslumbrado. Joana dominava pelo menos 40 ou 50 habilidades de categorias diversas. Ela até havia aprendido habilidades cotidianas como confeitaria, dança, arranjo floral e muitas outras. Isso contava como habilidades? Bem, em certo sentido, sim. Afinal, eram habilidades, e até mesmo as cotidianas eram necessárias. Suping observou com atenção. Joana estava equipada com tantas habilidades glamourosas que ele sentiu que sua vida era um exemplo perfeito da extravagância da nobreza. Por que não consigo encontrar informações sobre seu verdadeiro eu? Suping percorreu suas informações várias vezes. Apenas os dados do avatar de Joana que trabalhava na loja estavam listados, não os de seu verdadeiro eu. Teoricamente, como ela só ficava atrás dos deuses superiores, sua força de combate deveria ser muito maior. Ele estava ansioso para descobrir qual era a sua verdadeira força. O sistema não respondeu. Suping teria que descobrir sozinho. Ele pensou por um longo tempo e acabou concluindo que, como o avatar de Joana era quem trabalhava na loja no momento, apenas suas informações eram exibidas. Se quando seu verdadeiro eu aparecesse, ele poderia ver os dados completos. Posso tentar roubar suas habilidades mais fortes uma por uma. Ou posso pedir que ela ensine o pequeno esqueleto e o dragão infernal para que eles evoluam. Suping se perdeu nesses pensamentos prazerosos. No momento, a loja acabará de ser atualizada para o 3º nível. Pela interface, Suping conseguia ver o território total da loja, que abrangia uma área de 3.000 metros quadrados. As outras lojas adjacentes que ele havia comprado e que estavam fora do território principal não tinham a proteção da zona de segurança. Mas Suping não se importava. Ele teria que expandir a loja no futuro, e esses espaços extras seriam úteis. Um mapa virtual surgiu em sua mente, guiando-o pela loja. Ele saiu da sala dos animais de estimação e, ao abrir a porta, viu Joana sentada no balcão, dormindo. Realmente, ela era uma deusa. Até dormindo, ela tinha estilo. Ela estava encostada no balcão, com as pernas cruzadas e os braços dobrados sobre o peito. Que postura! Suas pernas não ficavam dormentes? Joana percebeu a chegada de Suping e abriu os olhos. Um brilho de frieza surgiu em seu olhar quando ela o viu examinando-a com um sorriso. Ela franziu o rosto e bufou. Ela estava irritada por ter que lidar com alguém tão longe de ser um cavalheiro. Ela, uma deusa, tinha que dormir no chão. Nem sequer tinha uma cama. Mesmo que ele não a visse como uma deusa, ela era uma funcionária. Que tipo de tratamento era aquele? Apesar da raiva, ela não se deu ao trabalho de demonstrá-la novamente. Ela já estava mentalmente preparada desde que chegará à loja. No mínimo, ser hostil com ele abertamente não traria nenhum benefício. Na noite anterior, ela havia tentado de todas as formas se teletransportar para longe da loja enquanto Suping dormia, tentando escapar. No entanto, uma força misteriosa a impediu, sem permitir que ela desse um único passo para fora. Ela temia aquela força enigmática na loja. Ela não conseguia entender que tipo de ser seria poderoso o suficiente para arrastá-la daquele mundo estranho do enterro dos semideuses e aprisioná-la ali. Ela podia sentir que aquele mundo não era poderoso, não havia nada que a assustasse. Além disso, pela arquitetura e pelas línguas, ela percebeu que não se tratava de um mundo pequeno à beira da divindade. Afinal, nos tempos antigos, ela já fora uma deusa da guerra na divindade. Participará de muitas missões que envolviam batalhas em mundos pequenos. Ela já vira incontáveis deles, mas nenhum era como aquele em que se encontrava agora. Vamos dar uma volta pela nossa loja. Disse Suping, sorrindo. Joana ergueu as sobrancelhas. Ela queria recusar, mas o código de conduta para funcionários surgiu em sua mente. Ela franziu a testa, mas teve que se levantar. Suping sorriu e abriu a porta. A porta de enrolar havia sido substituída por uma enorme porta de madeira com entalhes de um dragão e uma fênix, tão naturais que pareciam vivos, como se pudessem saltar para fora a qualquer momento. Fora da porta, havia uma longa escadaria com 2 estátuas de dragão guardando ambos os lados. A entrada estava 2 vezes maior do que antes. As estátuas dos dragões e os detalhes requintados nas paredes davam um ar mais elegante à loja. Um simples olhar já bastava para perceber que aquele era um lugar sofisticado. Seguindo o mapa da loja, Suping saiu e olhou para os lados. Uma loja que antes vendia jaquetas agora se transformará em uma parede, com sua entrada selada.
Por dentro, o espaço havia sido integrado ao restante. Suping caminhou pela rua. Das lojas que ele comprará, 7 ou 8 haviam se tornado paredes. Os azulejos usados tinham padrões de madeira. Sua loja agora era incompatível com todas as outras ainda em funcionamento na rua. Era como se sua loja fosse um hotel 5 estrelas em uma vila. Suping ficou parado na rua e observou sua loja. Todas as lojas do primeiro andar haviam sido conectadas, assim como os edifícios do segundo e terceiro andares. Eles haviam se fundido em um só. Loja de animal de estimação Fada. A velha e desgastada placa havia sido atualizada pelo sistema. A placa estava pendurada acima da loja e era várias vezes maior. Era altamente visível e havia sido esculpida com elegância. Suping ficou impressionado com o quanto o sistema o entendia. Aquele estilo majestoso e refinado era exatamente o que ele desejava. Vista de longe, sua loja parecia uma mansão luxuosa transplantada para aquela rua. As 2 estátuas de dragão na entrada eram impressionantes. Suping achou que aquelas estátuas eram mais impressionantes do que as da Academia Pico da Fênix. Ele se perguntou se o sistema havia selado dragões reais dentro delas. Os olhos dos dragões eram tão realistas que ele sentia que estavam olhando para ele. Perfeito! Absolutamente perfeito! Suping elogiou o sistema. Ele superara a si mesmo, pois Suping não conseguia encontrar nenhum defeito e ele era do tipo que encontrava problemas até em um fio de palha. Suping estava radiante, mas Joana o desprezava internamente. Ela não demonstrou nenhuma emoção, para evitar outra discussão com ele. Ela não se surpreendeu com as mudanças na loja. Aquela força misteriosa poderia varrer uma área inteira durante a noite, quanto mais fazer algumas reformas. Quanto ao ar imponente da loja, ela já vira muitos lugares luxuosos na divindade. A elegância dali não a impressionava. A única coisa que chamou sua atenção foram as estátuas dos dragões e alguns detalhes. Ela percebeu que aquelas estátuas eram a essência verdadeira da loja. Depois de inspecionar o exterior, Suping voltou satisfeito e começou a explorar o interior. A antiga sala dos animais de estimação, estreita e pequena, agora estava conectada às outras lojas que ele comprará. As salas estavam mais espaçosas e podiam abrigar mais baías de cuidados. O pequeno espaço onde ficava o poço espiritual do caos para incubação também mudará. Ao abrir a porta, ele sentiu como se estivesse no topo do universo, cercado por incontáveis estrelas. O poço, que antes parecia uma piscina seca, agora era um poço profundo pairando entre as estrelas. Suping não sabia se aquilo era apenas um efeito especial ou realidade. De qualquer forma, o visual era extraordinariamente refinado e muito melhor do que antes. Os novos espaços de teste ocupavam a maior área, e Suping ficou impressionado. A sala era totalmente branca, mas havia um painel na porta que permitia ajustar o ambiente de acordo com o tipo de animal de estimação. Floresta, oceano, pântano, ambiente abrangente, entre outros. Quando Suping selecionou o cenário de oceano, a sala branca se transformou em um local submerso, com rochas e corais. Era como se ele estivesse brincando com um arquivo de PowerPoint, escolhendo o que quisesse. Mas a simulação era tão realista que ele realmente sentia que estava no oceano. Isso era incrível. Que tecnologia avançada! Claro, dado o atual desenvolvimento tecnológico, isso era possível. Ele já tinha visto algo semelhante na internet, dizendo que alguns lugares de alto nível utilizavam esse tipo de tecnologia. Será que o sistema importou os mais altos avanços tecnológicos do governo federal para minha loja? Suping se perguntou. Ele confiava no sistema. O sistema era astuto o suficiente para disfarçar a reforma da loja como obra de uma empresa de construção. O sistema sabia que não podia usar nada muito estranho ou inexplicável. Caso contrário, sua loja de animais de estimação se tornaria uma loja de tecnologia. Joana acompanhou Suping no tour. Ela ficou chocada ao entrar na sala do poço espiritual do caos. Ela podia sentir que o poço flutuante escondia uma energia ancestral. Aquele tipo de energia parecia mais primitiva do que a energia divina que ela buscava. Enquanto se recuperava do choque, Joana saiu da sala com Suping, mas nunca mais esqueceria o que vira. Seu temor e compreensão sobre a loja se aprofundaram ainda mais. Depois do tour, Suping voltou à frente da loja para testar a função de venda de animais de estimação. Antes de colocar qualquer animal de estimação à venda, ele poderia avaliá-los primeiro. Pequeno esqueleto. Suping invocou o pequeno esqueleto para descobrir seu valor. Ele lembrava que, quando o pequeno esqueleto chegou até ele, ele havia testado o preço para alugá-lo. O valor era de 1 ponto de energia. Ele treinara o pequeno esqueleto por muito tempo. Como ele estaria agora? Logo, os preços para venda e aluguel do pequeno esqueleto apareceram. Preço de venda, 4,62 milhões de pontos de energia. Preço de aluguel, 10 mil pontos de energia a hora. Suping ficou petrificado. Um preço de venda de 4,62 milhões?
Em pontos de energia? A atualização da loja custará apenas 100 mil pontos. Em termos de créditos astrais federais, 100 mil pontos não pareciam muito. Mas levaria um bom tempo para ele juntar aquela quantia. Afinal, muitos serviços em sua loja tinham preços baixos, conforme exigido pelo sistema. Se me lembro bem, atualizar a loja para o quarto nível custará 1 milhão de pontos, e o poço espiritual do caos de quarto nível também custa 1 milhão. O coração de Suping acelerou. Ele poderia ter tudo isso se vendesse o pequeno esqueleto. Ele poderia atualizar a loja e o poço espiritual, que teria uma alta chance de gerar um rei das feras. Ele olhou para os preços várias vezes e suspirou. Ele nunca venderia o pequeno esqueleto. Nem pensar. Ele investira muito esforço no treinamento do pequeno esqueleto. Para atualizar a loja e o resto, ele poderia avançar passo a passo. Pura lógica dizia que vender o pequeno esqueleto agora para atualizar a loja e criar reis das feras seria mais vantajoso. Sua força também poderia se desenvolver. Mas ele era humano, e isso significava que tinha sentimentos. Para Suping, o pequeno esqueleto era como seu filho. Toda vez que iam a um local de cultivo, o pequeno esqueleto arriscava a própria vida para salvá-lo do perigo. Ele nunca venderia seu companheiro por pontos de energia, mesmo que o preço tivesse mais zeros. Então, Suping viu uma análise detalhada do preço. Ele abriu o gráfico para ver os detalhes. Linhagem do rei esquelético, metade 3,9 milhões de pontos. Força de combate 10, 500 mil pontos. Habilidades dominadas, 220 mil pontos. Suping ficou surpreso. Ou seja, o pequeno esqueleto valia tanto principalmente por causa da linhagem do rei esquelético. Sem a linhagem, ele valeria apenas 500 mil? Mas o pequeno esqueleto tinha força de combate 10, no nível de rei das feras. Tem certeza disso? Suping perguntou ao sistema. O sistema respondeu com indiferença. Excluindo a linhagem, força de combate 10 é o limite inferior para um rei das feras. Reis das feras do nível mais baixo valem 500 mil pontos. Suping ficou sem palavras. Os reis das feras eram baratos. 500 mil pontos equivaliam a 50 milhões de créditos astrais federais. Quão baratos eram os reis das feras? Ele poderia facilmente ganhar mais de 1 bilhão com os espólios obtidos no Reino Misterioso. Sim, ele estava trapaceando, pois tinha informações privilegiadas. Obter os tesouros era fácil. Ainda assim, ele não achava que ganhar dinheiro fosse difícil. Qin Shuhai, que comprará o fruto do espírito astral de Suping, pagará 100 milhões sem dificuldade. Era assim que os mestres de animais de estimação titulados eram ricos. Ou seja, qualquer mestre de animais de estimação titulados poderia entrar em sua loja e comprar vários reis das feras, certo? O sistema acrescentou. Um poço espiritual do caos de quarto nível tem maior chance de gerar um rei das feras, e cada tentativa custa 1 milhão de pontos. Um rei das feras adulto, com força de combate apenas acima de 10, indica baixo potencial e pouco espaço para progresso. Um preço de 500 mil já é alto. Suping não soube o que dizer. Mesmo sem potencial de crescimento, reis das feras eram reis das feras. Eles eram fortes e poderiam eliminar mestres de animais de estimação titulados instantaneamente. A loja tem seu próprio sistema de preços. O hospedeiro não deve questionar. O objetivo da loja é cultivar os melhores animais de estimação. Animais de estimação com baixo potencial são inúteis. Lembre-se disso, continuou o sistema. Suping revirou os olhos. O sistema precisava ser tão pretensioso assim? O que há de errado com baixo potencial? Os animais de estimação gastaram seu dinheiro? Por que você tem que ser tão defensivo? Sim, eu preciso ser tão pretensioso assim. Não, você está bisbilhotando de novo. Se não quer que seus pensamentos sejam ouvidos, atualize a loja para o 7º nível o mais rápido possível e ganhe privacidade, advertiu o sistema friamente. Vai se fuder! Ele despejou uma enxurrada de insultos. Suping finalmente se acalmou após uma sessão de eletroterapia. Ele parou de discutir com o sistema e pensou em outra coisa. O sistema falava sobre reis das feras sem linhagem ou potencial. Mas, na maioria dos casos, reis das feras tinham linhagens e grande potencial. Portanto, um rei das feras comum poderia valer mais de 1 milhão. Quanto ao poço espiritual, ele gastaria 1 milhão por tentativa, com alta chance de gerar um rei das feras e menor chance de um de alto nível. Basicamente, vender um rei das feras comum daria a Suping uma chance na loteria. Ele não estava perdendo nada. O sistema devia ter pensado nisso ao definir os preços. Que astúcia! Suping suspirou. Ele não estava com disposição para discutir com o sistema. Afinal, ele nunca venceria o sistema. Era melhor relaxar. O que mais ele poderia fazer? Um por um, Suping avaliou os outros animais de estimação.
Sem surpresa, o dragão infernal tinha o maior preço líquido, 150 mil pontos de energia, a maioria devido à sua linhagem de Rei das Feras. Já o cão-dragão das trevas e a Piton roxa, não tanto, mesmo sendo bons em combate. Basicamente, um animal de estimação de nono nível comum poderia ser vendido por 70 a 80 mil pontos de energia, o que era aceitável. A maioria dos clientes que precisavam comprar animais de estimação de nono nível poderia pagar esse preço sem problemas. Suping queria muito aumentar o preço, o que não afetaria seus negócios. Pena que ele não podia. Droga. Talvez eu possa vender alguns animais de estimação que encontrei no Reino Misterioso. Eles não valem muito, mas pelo menos podem atrair mais clientes. Não posso depender só dos alunos da academia. Eles não têm muito dinheiro mesmo. Ele viu Joana bocejando de tédio e teve uma ideia. Vamos. Vamos para um plano de cultivo. Plano de quê? Joana franziu a testa. Suping não explicou. Ele abriu o menu do sistema, encontrou o plano de cultivo mais barato e pagou, selecionando Joana como sua parceira. Uma força desconhecida logo os puxou para um mundo vazio e estranho, sem nada visível ao redor. Suping escolheu esse lugar para testar algo. O que é? Joana olhou ao redor, surpresa com a mudança repentina de ambiente. Ela se perguntou se Suping usará o mesmo truque para se infiltrar em enclaves divinos. Ao ir para lá, Suping queria fornecer um treinamento antes que Joana começasse a ajudar de verdade nos negócios. E talvez mostrar quem mandava, para acabar com algumas de suas ideias rebeldes. Ele tirou vários anéis de captura do inventário e os quebrou, libertando o que estava dentro. O primeiro a aparecer foi o enorme dragão de sangue flamejante que quase eliminou o time de Suping no Reino Misterioso. Ele não estava tão violento quanto antes, depois de ficar preso no anel por dias. Mas isso não significava que fosse amigável. Vou acabar com o que resta de você, humano. O dragão rosnou em linguagem humana, fixando seu olhar feroz em Suping. Assim que recuperou a liberdade, o poder total de um monstro de nono nível retornou. Deixo eles com você. Suping disse a Joana, observando outros animais de estimação que surgiram dos anéis quebrados. Como funcionária da loja, você vai me ajudar a domar animais de estimação selvagens. Na verdade, isso não estava na descrição do trabalho de Joana. Caso contrário, ele poderia produzir reis das feras em massa, capturando-os de diferentes lugares. Joana entendeu seu plano, mas achou difícil recusar. Ela ainda estava chocada por Suping poder levá-la a outros reinos contra sua vontade. Ou talvez não fosse ele, mas o administrador desconhecido da loja. De qualquer forma, ela decidiu ser cuidadosa. Mesmo que Suping só pudesse usar uma fração daquele poder, ainda poderia machucá-la. Por causa do tratamento injusto, ela sentiu uma irritação crescente, mas não ousou descontar em Suping. As bestas ao redor eram alvos perfeitos. Silêncio! Ela rugiu, e uma aura dourada se expandiu de sua posição, varrendo as bestas e as paralisando instantaneamente. Quem é você? O dragão de sangue flamejante perguntou, com a cabeça no chão de medo. Por um momento, ele pensou em voltar para a prisão escura em vez de enfrentar aquela mulher terrível, que fazia sua alma tremer. Da mesma forma, o leão Kirin se aquietou e apagou as chamas ao redor do corpo, olhando para Joana com cautela. Vocês não merecem saber meu nome, animais imundos. Preparem-se para morrer. Joana os ameaçou, reunindo sua energia dourada novamente e criando uma lança divina em sua mão. Ela causou uma pequena tempestade no reino vazio, mesmo com o ar rarefeito. Suping pulou com a exibição perigosa. Não os mate. Você devia domá-los. Joana lhe lançou um olhar odioso antes de voltar às bestas. Tanto faz. Sejam domados ou morram. Entenderam? O leão Kirin gemeu e imediatamente se ajoelhou, com a cabeça no chão. Infelizmente, ele ainda não era inteligente o suficiente para falar. Seguindo seu exemplo, vários outros animais de estimação se curvaram. Nenhum deles teve coragem de olhar para Joana. Por último, o dragão de sangue flamejante hesitou por um momento e também se submeteu, deixando marcas de garras no chão por pura relutância. Ótimo! Suping acenou satisfeito. Ela nem precisou fazer nada para assustá-los e subjugá-los. Ele se aproximou do dragão e perguntou: por que você estava guardando a árvore do fruto do espírito astral? Por que havia 2 de vocês? O dragão olhou para Joana, incerto, antes de responder. A alma de um antigo rei dragão forçou nossa espécie a vigiar seus tesouros. Por eras, meus ancestrais não podiam deixar aquela prisão, mas eram livres para se reproduzir e crescer. Foi, cerca de um século atrás. Eu senti o poder antigo enfraquecendo e encontrei uma toca onde podia evitar seu controle. Lá, passei dias e noites tentando passar pelo julgamento final para me tornar um rei das feras e me libertar. Entendo. Então,
Você precisa passar por algum tipo de julgamento para atingir o nível de Rei das Feras? O dragão olhou para ele, estranhado. Sim. Um Rei das Feras não é mais uma criatura comum nascida da natureza. Pelo contrário, tem força suficiente para desafiar a própria natureza. Por isso, o mundo usa um poder punitivo para testar e desencorajar a evolução. Joana acrescentou, o que ele descreveu é o julgamento divino. E sim, uma besta comum precisa sobreviver a ele para quebrar seu limite mortal ou morrer tentando. Tornar-se um Rei das Feras é rejeitar o papel dado pelo mundo ao nascer. Claro que o mundo tentará impedir. Por um momento, Suping notou um traço de simpatia nos olhos de Joana. Entendi. Como todos os 5 animais de estimação que ele trouxera nos anéis estavam obedientes, o trabalho estava basicamente feito. Suping voltou para a loja e escolheu outro plano de cultivo barato, com clima moderado, como um rancho temporário para os novos animais de estimação. Depois, retomou seu papel entediado de lojista, sentado em sua cadeira esperando clientes, mas ninguém apareceu depois de horas. Ele ficou confuso. Era como se o novo visual luxuoso da loja tivesse assustado todos em vez de atraí-los. Não me diga que os alunos ainda estão presos nas áreas áridas. Isso seria ruim. Como a maioria de seus clientes eram alunos, os que ainda tinham tempo para visitar a loja provavelmente eram os mais pobres, sem dinheiro para gastar. Enquanto os alunos estivessem ocupados com o trabalho de campo, ele não teria muitos negócios. Ele já tinha planos para promover a loja na cidade. Mas não dava para começar se nenhum cliente aparecia. Droga. Ei, Joana? Pode sair e me ajudar a, sabe, atrair clientes? Hã? Como eu faço isso? Bem, Suping pensou, mas não conseguiu encontrar uma maneira adequada ao estilo de Joana. Ele ficou animado ao ouvir passos se aproximando, mas logo desanimou ao ver que era sua irmã. Suningiu e entrou na loja com cuidado e suspirou aliviada ao ver o irmão. Isso tudo aconteceu da noite para o dia? Você disse que queria uma decoração nova, não reconstruir tudo. O que você quer? Suping respondeu sem olhar para cima. Hora de comer, idiota. Suningiu e franziu a testa com a atitude dele, mas logo foi atraída pela aparência divina de Joana. Quem é essa? Ela é incrível. Suping decidiu fazer as apresentações, já que as duas passariam um tempo juntas. Uma nova funcionária que acabei de contratar. Chame-a de Joana. E Joana? Esta é minha irmãzinha arteira, Suningiu. Uma funcionária? Suningiu arregalou os olhos. Por que uma mulher tão bonita trabalharia para um solteirão nojento como ele? E o que ele quer dizer com arteira? Claro que Suningiu não acreditou em nada do que ele disse. Em sua visão, alguém tão atraente teria inúmeras maneiras de ganhar mais dinheiro do que trabalhando ali. O que significava que ela não estava ali pelo pagamento, mas por outra coisa. Tá bom, preciso comer alguma coisa. Suping sentiu o estômago roncar e se levantou. De repente, ele percebeu, agora poderia desfrutar mais da comida caseira de sua mãe, em vez de ir a restaurantes baratos enquanto trabalhava. Ele foi até a porta e falou para Joana, que ainda estava sentada como uma estátua. O que você está esperando? Venha comigo. Suningiu ouviu e cerrou os punhos de raiva. Ele já está convidando uma garota para jantar conosco? Exatamente como eu suspeitava. Irritada, ela empurrou Suping para o lado e bateu a porta para sair na frente. Infelizmente, a nova porta de madeira era pesada demais para ser batida com força. Ela quase machucou a mão. Qual é o problema dela? Suping olhou para fora antes de voltar seu olhar para Joana. Vamos. Você está colada na cadeira ou algo assim? Espere, você está me convidando para ir com você? O que você acha? Suping revirou os olhos, impaciente. Como você vai trabalhar para mim de estômago vazio? Não planejo deixá-la morrer de fome como uma escrava. Eu não sou tão ruim assim. Joana lembrou de seu último chá da tarde, quando comeu um bife de dragão frito preparado pelo melhor chefe de seu reino. Ela não conseguiu evitar que sua boca salivasse. Tudo bem. Mostre o caminho. Em outra lojinha próxima, havia utensílios suficientes para montar um espaço de convivência depois que Suping colocou tudo que usava durante seus dias de trabalho. Mãe, está a Joana, uma nova ajudante que encontrei para a loja, Suping disse, observando sua mãe preparando alguns ingredientes na cozinha. Li Qingru ficou chocada ao olhar para Joana. Então, rapidamente percebeu algo. Uma ajudante, você diz? Sim. Eu a contratei. Suping foi até uma pia para lavar as mãos. Li Qingru deu ao filho um olhar de eu sei exatamente o que está acontecendo, antes de pegar a mão de Joana com um grande sorriso. Rápido, sente-se, querida. Joana, que nome lindo. Você tem dificuldade para nos entender? Digo, você não parece ser daqui.
Por instinto, Joana quis empurrar a humana que tocou nela, mas desistiu ao ver a bondade genuína nos olhos de Lee Qingru. Um pouco confusa, ela foi pressionada contra uma cadeira por Lee Qingru, enquanto Su Lingjiu observava tudo com um sorriso malicioso. Filho, ela não fala nossa língua? Lee Qingru perguntou quando todas suas perguntas foram respondidas com silêncio. Su Ping olhou para cima, com a boca cheia. Diga alguma coisa, pode ser? Educação. Eu já falei. Joana lentamente assentiu. Eu posso ouvi-la, claro. Estudar sua língua me levou apenas alguns minutos. Lee Qingru lançou um olhar furioso para o filho. Não seja tão rude com uma moça. Su Ping recuou, enquanto Joana quase riu ao vê-lo sendo repreendido por uma mortal comum. Uma deusa puro sangue como ela não tinha paz de verdade, ela havia sido criada diretamente de energia divina purificada. Ela já vira todos os tipos de relacionamentos entre humanos, mas nunca conseguiu entender o que aquilo significava. Enquanto isso, Lee Qingru parecia realmente gostar de Joana, principalmente por causa de sua aparência impecável. Como na maioria dos lugares do mundo, ser bonita era um dom que ninguém conseguia resistir. Até mesmo uma criminosa bonita teria admiradores apoiando suas ações. Por outro lado, aqueles que eram muito comuns raramente ganhavam atenção e respeito, mesmo fazendo coisas admiráveis. Conforme a refeição continuava, Su Ping gradualmente percebeu o que estava acontecendo quando sua mãe começou a fazer perguntas irrelevantes demais sobre a privacidade de Joana. Pare com isso, mãe. Ela é minha funcionária, nada mais. Se continuar assim, você vai acabar perguntando sobre os ancestrais dela e seus parentes distantes. Lee Qingru olhou furiosa para ele novamente. Não seja infantil quando um adulto está falando. Olhe para você. Você vai precisar da minha ajuda se quiser encontrar uma garota para se casar. Bobagem, mãe. Se eu quiser, encontraria muito mais garotas do que você imagina se jogando na minha porta. As moças de hoje não julgam só pela aparência. Elas preferem alguém gentil, amável e, mais importante, fiel. É isso que você precisa mostrar. Bem, então vou ficar solteiro pelo resto da vida. Pena que só herdei sua beleza, mãe. Pare de brincar, estou falando sério. Su Ping fez uma careta. Deixe ela comer, pode ser? Ela não consegue fazer nada com você enchendo ela de perguntas. Lee Qingru deixou Joana em paz com um olhar envergonhado. Oh, desculpe, querida. Por favor, veja se algo agrada seu apetite. Joana pareceu aliviada por escapar do entusiasmo de Lee Qingru. Falar com uma mãe tão sincera fazia-se sentir estranha, mas ela não sabia explicar por quê. Ela cheirou todas as refeições preparadas e franziu a testa ao perceber que tudo era comida comum, sem propriedades especiais. Su Ping viu sua expressão insatisfeita e perguntou. O que você costuma comer? Digo, no seu lugar. Bem, carne de dragão em ocasiões normais. Eu adoro os músculos do pescoço. Eles são deliciosos. Quanto aos acompanhamentos, prefiro fígado e sangue de fênix. Su Ping quase cuspiu a sopa que acabará de beber, enquanto Su Lingjiu e Lee Qingru olhavam para Joana incrédulas. Carne de dragão? Su Ping interveio rapidamente. Devem ser nomes de pratos de algum restaurante chique. Sim, é isso. Eles sempre usam cardápios chamativos para fazer comida barata parecer melhor. Tipo, podem pegar um purê de batatas com pimentão e chamar de dragão no banho, triplicando o preço. Estou certo? Hehe. Lee Qingru riu. Entendi. Faz sentido. Joana? Se não quiser comer, pode voltar para a loja primeiro. Su Ping sugeriu. Deixe ela decidir por si mesma. Lee Qingru entregou a Joana um par de pauzinhos. Vamos, experimente, querida. Você não vai se decepcionar. Joana pegou os utensílios estranhos em silêncio, ela já havia aprendido a usá-los observando Su Ping. Ela experimentou uma fatia de carne temperada que não reconheceu e sentiu o sabor forte e apetitoso atingindo sua língua. Era aceitável. Então? Lee Qingru olhou para ela, ansiosa. Não é ruim. Ótimo. Sirva-se à vontade, se gostar. Lee Qingru empurrou vários pratos em sua direção, feliz. Lee Qingru observou os modos elegantes de Joana à mesa, depois olhou para a filha, que devorava a comida como uma louca. Ela deu um tapinha na perna de Su Lingjiu embaixo da mesa e sinalizou para ela aprender com Joana. Su Lingjiu lançou um olhar furioso para Su Ping e começou a devorar sua comida ainda mais rápido. Se não gostou da comida aqui, posso levá-la a um plano de cultivo para caçar algo mais do seu gosto. Su Ping disse enquanto voltavam para a loja, após terminar a refeição em família. Na verdade, foi bom. Joana respondeu. Tudo tinha um gosto estranho no começo, mas depois os pratos se tornaram convidativos.
Suping olhou para ela e não entendeu como uma deusa passou a gostar do estilo apimentado da comida de sua mãe. Como era hora de mais espera, ele ligou o computador para procurar aleatoriamente por inspiração que o ajudasse a promover a loja. Só alcançar os alunos não basta. Como outras lojas de animais de estimação fazem? Tenho dinheiro, talvez possa pedir a produtores de filmes e programas de TV para colocar meus anúncios neles? Ele decidiu pesquisar por uma loja de animais de estimação para aprender algo. Logo, a busca o levou a uma das lojas mais conhecidas de Longjiang, chamada O Primo. O dono já havia aberto uma dúzia de filiais na parte alta da cidade e também tinha uma loja estabelecida em uma das melhores áreas do subúrbio. Suping encontrou o site principal e clicou. O que temos aqui? Uma nova promoção? Precisa de ajuda antes de entrar na 52ª Liga de Elite? Confira o Primo, a única loja de animais de estimação reconhecida pelo campeão da cidade, Sr. Mu Yunfei. Temos ferramentas, serviços e dicas úteis para guiá-lo em um desafio bem-sucedido. Fim dos capítulos do 241 ao 243. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!